Olá, eu sou Eliane Basso e você está no canal Sua Mente Incrível. E hoje nós vamos falar sobre o modo de sobrevivência, que é um dos principais responsáveis por nós vivermos mais na doença do que na saúde e por nós não termos tempo para correr atrás dos nossos sonhos e realizá-los na nossa vida. Vamos aprender também como podemos fazer para driblar esse modo de sobrevivência. Vem comigo que a gente tem bastante coisa para conversar. Todo animal é provido do modo de sobrevivência. Vamos pensar, por exemplo, num cervo pastando tranquilamente pela floresta. Quando ele percebe a aproximação de um predador, como um leão, por exemplo, ele precisa, em fração de milésimos de segundos, decidir se ele corre e foge ou se ele fica e luta. Tudo pensando em sua sobrevivência. E seja qual for a decisão que ele tomar, uma série de substâncias químicas e hormônios serão liberados no corpo desse cervo para que ele tenha a capacidade de lutar ou de fugir. E óbvio que nesse caso ele vai optar por correr, fugir daquele predador. E ele corre pela floresta e enquanto isso, substâncias químicas estão sendo liberadas no corpo dele e ele entra no modo estresse. E ele corre e foge. Quando ele percebe que chegou num local seguro e está a salvo, automaticamente esse modo sobrevivência para. Todos os hormônios e essas substâncias químicas vão baixando de nível no corpo dele e ele volta para aquela rotina tranquila de pastar, se alimentar e viver na floresta maravilhosamente bem, até que o próximo predador se aproxime e ele tenha que fazer tudo de novo. Mas o que nos diferencia desse cervo é que ele tem a capacidade de entrar no modo de sobrevivência e sair automaticamente da mesma forma como ele entrou. E nós, seres humanos, temos uma capacidade diferente que nos mantém naquele modo de sobrevivência por um período muito mais prolongado. E esse é o problema. Nós ficamos no modo de sobrevivência pensando no que aconteceu agora há pouco e nos preparando para essa possibilidade voltar a acontecer no futuro. O cervo não, ele para naturalmente e automaticamente, ele esquece completamente o que aconteceu. Nós, seres humanos, não. Então a gente começa a sofrer por aquilo que já passou, nos preparando para que isso possa acontecer num futuro. E o que acontece é que a gente fica nesse modo de estresse e sobrevivência o tempo todo na nossa vida. Nós tendemos a ser egoístas. Por quê? Por mais que nós queiramos olhar para o outro e cuidar do outro, nós não conseguimos, porque nós estamos no modo emergencial de salvar a nossa vida. É literalmente assim que o nosso corpo percebe o modo de sobrevivência e estresse. Ele tem que se salvar, então ele não pode se preocupar com o que está lá fora. Não é prioridade. Quando nós temos esses tipos de pensamento, a nossa frequência vibra muito baixa. E quando nós mudamos esse pensamento para o amor, para a satisfação, para a cura, para a gratidão, naturalmente nós passamos a vibrar numa frequência mais alta, muito melhor para a nossa saúde também. Quando alguém te pergunta, está tudo bem? E você responde, estou sobrevivendo, ou seja, toda a sua energia e o seu tempo estão dedicados para minimamente se manter vivo e sobrevivendo. No nosso caso, seres humanos, o predador é a quantidade de e-mails que temos para responder, relatórios que temos para entregar, metas que temos para cumprir, trânsito que temos que encarar enquanto a gente corre contra o tempo que passa muito rápido diante de tudo que a gente gostaria de fazer, as doenças que surgem no nosso corpo,
Tudo isso nos coloca no modo de sobrevivência. E como nós temos a capacidade de viver no passado e no futuro mais do que no presente, nós vivemos no modo de sobrevivência quase que o tempo todo. E no final, o agora é o que a gente mais negligencia. O nosso organismo tende a liberar essas substâncias que nos deixam com a adrenalina lá em cima. E quando o nosso organismo ele está preocupado com a nossa sobrevivência, em nos manter fugindo ou lutando, ele deixa de usar essa energia para reparação do nosso corpo e para criação de coisas novas na nossa vida. Nós tendemos a pensar e a olhar o mundo com um olhar de julgamento, competição, raiva, ódio, inveja, e nada disso nos faz sentir uma emoção boa. A substância química liberada no nosso corpo também não é boa e vai nos deixar doentes. O meu organismo está muito preocupado em me manter protegida e em fuga o tempo todo com esse monte de substância que não é boa para o meu corpo. Quando você se vê numa situação em que você precisa lutar ou fugir, o que você sente não é legal. Quando você está em paz, tranquila, se sentindo segura, seguro, você está se sentindo bem, está em paz. É isso que a gente precisa observar. Quanto mais no modo estresse nós estamos vivendo, pior nós estamos nos sentindo. Isso significa que o nosso corpo não está trabalhando em prol da nossa saúde. O nosso organismo, ele precisa de tempo para reparar tudo que precisa ser reparado no nosso corpo. Cada célula do nosso corpo que vai adoecendo, que precisa ser substituída por uma célula saudável, deixa de ser substituída por uma célula saudável, porque o nosso corpo está muito preocupado em nos manter vivos, em fuga, protegidos, porque nós estamos no modo de sobrevivência estressados quase que o tempo todo. Então, o mínimo de tempo é o que o nosso corpo tem para reparação e para cura. Quando nós estamos nos sentindo calmos, protegidos e em paz, o nosso organismo está trabalhando na nossa cura e na reparação o tempo todo. E isso é maravilhoso, porque nossas células, elas são substituídas por novas células o tempo todo. E quando o nosso organismo está focado em nos manter bem e saudáveis no modo de reparação, ele tem a capacidade de substituir células doentes por células saudáveis. Quando ele está focado em nos proteger e estressado, ele não tem a capacidade de fazer essa reparação, porque ele está focado em uma coisa mais urgente. E o ponto é que, além de prejudicar a nossa saúde, a gente não consegue arrumar tempo para criar coisas novas na nossa vida. Então a gente deseja muito fazer coisas novas, realizar coisas diferentes na nossa vida, trilhar um caminho novo e diferente, mas a gente não consegue arrumar tempo para isso, porque o nosso tempo está destinado a nos manter protegidos do mundo lá fora. Nós estamos o tempo todo focados em 3 coisas: o corpo, o ambiente externo e o tempo. Ou seja, nós precisamos proteger o nosso corpo do que está acontecendo no ambiente externo e precisamos entender quanto tempo nós temos para correr e fugir disso. Então nós focamos nesses 3: corpo, ambiente e tempo. E aí, quando a gente foca muito nesses 3, a gente deixa de olhar para dentro e esquece completamente durante uma vida toda praticamente que nós temos um poder incrível de cocriação e de responsabilidade pela criação da nossa realidade, da nossa vida dentro da nossa mente.
Lembre-se, a nossa mente subconsciente que criou o nosso corpo enquanto nós éramos uma única célula dentro do útero da nossa mãe, é a mesma mente subconsciente que hoje nos mantém vivos e tem a capacidade de nos curar o tempo todo. E quando nós lembramos que nós temos esse poder divino, criador, dentro de nós, que nos dá a capacidade de fazer tudo de maravilhoso que o universo tem para nos oferecer, nós conseguimos focar no nosso interior, olhar para dentro, nós teremos a capacidade de criar uma realidade melhor, com muito mais saúde e realizando os nossos sonhos. Só que quando nós estamos no modo de sobrevivência, o nosso foco está no externo, corpo, ambiente e tempo. Nós tendemos a pensar e a olhar o mundo com um olhar de julgamento, competição, raiva, ódio, inveja. E nada disso nos faz sentir uma emoção boa. Significa que a substância química liberada no nosso corpo também não é boa e vai nos deixar doentes. E quando nós aprendemos que nós vivemos quase que o tempo todo nesse modo de sobrevivência e a gente entende como isso funciona dentro do nosso corpo e da nossa mente, é mais provável que a gente consiga sair dele por causa da consciência que nós tomamos e porque nós aprendemos que nós temos recursos suficientes aqui dentro para sair desse modo e entrar no modo de cura e de criação da vida que a gente quer, que a gente deseja e que a gente merece, porque nós somos herdeiros do universo e dessa fonte criadora maravilhosa que nos permite estar aqui. A nossa missão é consciência, percepção de que nós estamos sim vivendo no modo de sobrevivência, e a partir do momento que a gente se conscientiza disso, a gente tem condições de virar essa chavinha e de focar muito mais no nosso ambiente interno. Porque tudo o que está acontecendo ao nosso redor tem a ver com o que a gente está criando dentro da nossa mente, com o que a gente pensa e sente. E se os nossos pensamentos podem nos colocar no modo de sobrevivência e de doença, eles também podem nos tirar do modo de sobrevivência e mudar para a saúde, ao invés da doença. E aí, mais uma vez, a gente percebe a importância do pensamento na nossa vida e na nossa saúde. Porque esse pensamento vai liberar aquela emoção que te coloca no modo de sobrevivência e que libera aquele monte de química que é super prejudicial para a nossa saúde. Observem que, para que o cervo entre no modo sobrevivência, algum fator externo realmente precisa acontecer. Então, ele realmente precisa ver o predador para que ele entre no modo de sobrevivência de lutar ou fugir. Diferente do cervo e de outros animais, nós seres humanos temos a capacidade de ativar o modo de sobrevivência no nosso corpo através do nosso pensamento. Então, não necessariamente precisa de fato estar acontecendo alguma coisa externa. Só o fato de nós pensarmos e imaginarmos uma situação de estresse, naturalmente o nosso corpo ativa esse modo. Então, aquela nossa capacidade de ficar remoendo coisas ruins que aconteceram no nosso passado, automaticamente vão liberar em nós toda aquela química e aquela coisa ruim para o nosso corpo e para a nossa saúde. Por isso, o segredo é focar naquilo que nós temos controle. E o que nós podemos controlar? O que está dentro de nós, o que está aqui e que só depende de nós. Esse é o ponto. Se nós focarmos no ambiente externo,
Só no nosso corpo físico e no tempo pelo qual a gente corre o tempo todo, a gente não vai conseguir tempo para focar no nosso ambiente interno, no autoconhecimento, no controle daquilo que nós pensamos e sentimos. É a única coisa sobre a qual nós realmente temos controle, é o que está aqui dentro de nós e a forma como a gente percebe tudo lá fora. E como a gente sabe que boa parte da nossa percepção e dos nossos pensamentos tem a ver com o que a gente tem gravado na nossa mente subconsciente, a gente precisa refazer e reprogramar tudo isso que nos faz mal e que está gravado aqui dentro da nossa mente. E é claro que nós temos muitas coisas boas gravadinhas aqui no fundo do baú, inclusive com relação aos aprendizados que nós tivemos na vida. Mas nós também temos muita coisa que não é legal e que nos fazem ver o mundo lá fora com um olhar sobre uma ótica que não é tão legal assim. E são essas memórias que nós temos que reprogramar, que nós temos que regravar. E isso significa começar a plantar sementinhas, pensamentos melhores na nossa mente subconsciente. Quando você perceber que está se sentindo muito ansioso, muito ansiosa, preocupado demais ou preocupada demais com alguma coisa, lembre-se que você talvez não tenha controle sobre tudo isso que está acontecendo, mas você tem controle sobre como você vai pensar a respeito disso. Se você pode mudar aquela situação, você tem o poder de fazer isso, ótimo, ponha o pé no caminho e faça. Se você não tem condições, como acontece na maioria das vezes, porque a gente tende a se preocupar muito com aquilo que a gente não pode controlar, então entenda, pare e reflita sobre isso. Você não pode controlar aquilo. O que você pode fazer é controlar como você pensa. Tente mudar o seu pensamento. Mude o seu pensamento para um pensamento melhor a respeito daquela situação específica. Então a missão é mudar o pensamento. Ordene que a sua mente pense diferente. Tudo que você pensar que te fizer sentir mal, repense, reverta, não importa sobre o que seja. Se é sobre doença, o foco é a cura. Se é sobre insegurança, o foco é confiança. Se é sobre dúvida e incerteza, o foco é acreditar. Você pode, você consegue. Eu faço isso quase que o tempo todo. Há 10 anos mais ou menos eu aplico essa técnica. Eu tentava aplicar essa técnica, consegui aplicar essa técnica e venho aplicando o tempo todo na minha vida. Eu sou uma observadora dos meus pensamentos. Tudo que eu penso que me faz sentir mal, eu mudo essa frequência e reverto esse pensamento. Eu sinto a diferença no meu corpo, na minha emoção, em tudo, na minha vida. Não é perfeito, gente. Ninguém consegue fazer com perfeição, porque nós temos muitos desafios na vida para encarar. E é uma construção, é uma desconstrução e uma construção tudo isso. É desgravar memórias que não são boas da nossa mente e plantar novas memórias boas, pensamentos bons. Quanto mais a gente faz isso, quanto mais o hábito a gente tem de fazer isso, maior a possibilidade da gente conseguir evoluir e aplicar. Então, por muitas vezes acontece, a gente vai parar, a gente vai dar um tempo, mas daqui a pouco você se conscientiza de que precisa voltar e volta a fazer aquilo de novo. O ponto é começar, porque aí você tem consciência disso e mesmo que você desvie um pouquinho do caminho, você volta e começa novamente a pensar e a focar nisso. Então são momentos da vida em que a gente oscila, mas se a gente tem conhecimento e confiança no que a gente aprendeu, a gente vai voltar a fazer de novo.
E se você ficou comigo até o final do vídeo, muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, ativar o sininho para receber notificação de novos conteúdos e se inscrever no canal. Muito obrigada e até a próxima!